Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz, uma boa tarde na presença do Senhor Jesus, ao cair da tarde. Estamos aqui gravando mais um vídeo para as nossas devocionais. Hoje está sendo um dia maravilhoso, dia de descanso com toda a família, mas o nosso compromisso é firme, de todos os dias ter um momento particular com Deus e gravar aqui esse vídeo compartilhando com você as nossas meditações para também te incentivar a pensar, a meditar, a orar sobre as coisas de Deus, assuntos, ensinamentos tão preciosos para o nosso crescimento espiritual. Então hoje a nossa devocional do dia 53, quarta-feira, hoje é 22 de fevereiro de 2023. E nós vamos continuar aqui as nossas reflexões, as nossas devocionais no Evangelho de Marcos, né? A gente tem aprendido muita coisa no Evangelho de Marcos. Desde já eu te peço que você compartilhe o nosso vídeo, que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal. O nosso alvo é alcançar pelo menos 150 inscritos, né, a princípio, e que seja feita aí a vontade de Deus, né? Nosso propósito é levar essa palavra ao maior número de pessoas possível. Eu conto com a sua participação. Então hoje você vai ler a sua leitura, a minha leitura que eu já fiz, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 31 ao verso 56. Marcos, capítulo 6, 31 a 56. Nós temos aqui duas histórias, dois assuntos importantes, e que esses dois assuntos tratam exatamente, o primeiro assunto trata sobre uma grande multidão que está com fome, e ali Jesus, de maneira poderosa, milagrosa, multiplica os pães, multiplica os peixes e dá o alimento para aquela multidão. E o segundo assunto é mais uma tempestade, mais uma circunstância adversa que os discípulos irão enfrentar, né? Teve uma primeira tempestade, que Jesus estava com eles no barco. Nessa tempestade, Jesus não está com eles no barco, mas Jesus vai andar sobre as águas e eles vão ficar assustados, pensando que Jesus é um fantasma. Nessas duas histórias nós vamos aprender algumas coisas importantes aqui, amém? Eu não sei se você já passou fome. Eu nunca passei fome extrema, mas já passei necessidades, sim, especialmente quando eu passei uma época pastoreando uma igreja no interior. Era só eu e minha esposa, nós passamos algumas dificuldades, mas aquela fome extrema, né, que deixa você magra, que deixa você magro, deixa você esquelético, com fome, aquela fome que dói o seu estômago e você não vê de onde tirar o recurso para comprar o alimento. Muitas pessoas vivem nessa fome extrema. Muitas pessoas vivem nos nossos dias em países da África, mesmo aqui no Brasil também. Então é um cenário, é uma realidade. E diante dessa realidade nós percebemos aqui que Jesus, quando Jesus chega em uma determinada região, diz a Escritura que ele olha para aquela multidão, ele vê aquela multidão e ele vê que essa multidão está perdida, essa multidão está sem direção, essa multidão está sem norte, essa multidão está vazia, essa multidão está com fome. E essa multidão está com fome tanto física como espiritual. Então Jesus ensina essa multidão, Jesus dá do seu ensinamento, Jesus dá da sua palavra, do alimento espiritual, mas também Jesus vai cuidar dessa multidão de maneira biológica, fisicamente também. Porque aí Jesus, os discípulos identificam que a hora está se passando, está caindo a tarde, e aí os discípulos pedem para que Jesus disperse a multidão, para que vá nas aldeias, nas cidades vizinhas comprar pão para eles comerem, porque já eles passaram já o dia inteiro ali, já passaram quase que 24 horas, por assim dizer, e estão com fome. E ali Jesus ensina a eles, os discípulos aparentemente dão uma solução para dispersar a multidão, para que eles vá comprar o que comer antes que escureça,
Mas aí Jesus disse: não, vocês mesmos vão dar o alimento que eles precisam. E ali os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mas mestre, a gente não tem condição de alimentar. A Escritura vai dizer que era 5.000 homens. Nós não temos condição de alimentar 5.000 homens, a gente só tem 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus pede que eles organizem aqueles 5.000 homens, sem contar com as mulheres e com as crianças, em grupos. Jesus abençoa aquele alimento e ali há o milagre da multiplicação. Então, o evangelho é um evangelho integral. Quando nós pregamos o evangelho, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que se preocupar com as pessoas, não apenas com o alimento espiritual, que é a pregação do evangelho, que é falar de Jesus, contar as maravilhas de Jesus, a obra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mostrando a real necessidade do ser humano. Mas também o evangelho cuida da parte social. O evangelho só não cuida do espiritual e nem só cuida do social. É a integridade. Tanto o evangelho cuida do espiritual como do material, do físico. Por isso é que Tiago vai dizer que se você vê o seu irmão com fome, necessitado, e você apenas ora e não o ajuda de alguma forma, aquela sua fé é sem obra, portanto ela é morta. Por quê? Porque nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos pregar para as pessoas, devemos alimentar as pessoas espiritualmente, mas também devemos cuidar da necessidade física das pessoas, devemos alimentá-los, devemos cuidar das necessidades daquela pessoa. É por isso que na parábola da ovelha e do bode, Jesus vai dizer: eu tive fome, vocês me deram de comer. É uma fé em ação. Não é que o salvo, não é que as obras têm que ser praticadas para sermos salvos. Não, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Isso está bem claro na Escritura. Porém, o salvo, aquele que experimentou a graça, aquele que foi regenerado, aquele que foi alimentado pelo Senhor Jesus, pela vida eterna, pela salvação, pela alegria do Senhor, não pode fazer vista grossa diante da necessidade das pessoas que nos cercam. Devemos olhar para as pessoas com esse olhar de compaixão e tratá-las e cuidá-las não apenas com o alimento espiritual, porque esse é muito importante, eu diria que é o mais importante, mas também devemos ajudá-los em suas necessidades materiais, em suas necessidades físicas. É isso que Jesus está ensinando aqui no milagre da multiplicação de pães. Então, o mundo está com fome, como essa multidão. O mundo está carente, o mundo está com fome, mas eu quero aplicar aqui essa fome não apenas no sentido físico, mas também no sentido espiritual. O mundo está com fome espiritual, as pessoas estão com fome espiritual, porque por mais que as pessoas tenham o seu alimento físico, o seu pão de cada dia, o arroz, o pão, o feijão, a carne, ou qualquer tipo de alimento, mas há uma fome que esses alimentos perecíveis não podem saciar, não pode satisfazer, que é a fome espiritual, que é o vazio que há na alma do ser humano. E por conta dessa fome espiritual, esse desejo de realizações dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus ideais, a humanidade está exatamente como essa multidão, com fome. Mas aí eles tentam saciar, eles tentam satisfazer essa fome de maneira equivocada, com caminhos que levam à perdição, com coisas que não vão saciar a sua fome espiritual, como por exemplo, eles tentam satisfazer a fome com dinheiro, com posição, com sexo, com mudança de gênero e etc. Coisas efêmeras, coisas passageiras, prazeres efêmeros, que o mundo está a oferecer, que esse sistema decaído, pecaminoso está a oferecer. Mas quanto mais o homem se alimenta dessas coisas, mais fome, mais esqueleto vai ficar, mais nanico vai ficar, mais insaciável vai ficar, porque os prazeres desse mundo, as ilusões desse mundo, as curtições desse mundo, os prazeres desse mundo não satisfaz a fome espiritual das pessoas. Quem vai satisfazer a fome espiritual dessas pessoas, assim como no milagre da multiplicação aqui em Marcos,
é Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é que traz o alimento, a satisfação para o coração do homem, de maneira que nós não temos mais falta de mais nada. Nós não temos mais desejo, por exemplo, nesse carnaval, de estar em ambientes pecaminosos, com festas, sons, drogas, bebidas, prostituições, porque Cristo satisfez a nossa alma. Cristo nos alimenta todos os dias, de maneira que o nosso coração, a nossa alma está cheio de paz, de alegria, de satisfação em Cristo. E nós não temos fome dessas coisas, nós não temos desejo dessas coisas. O verdadeiro cristão, aquele que é alimentado pela palavra de Deus, pela presença de Deus, ele não vai procurar nessas cisternas, nesses alimentos impuros, imundos desse mundo, satisfazer o seu espiritual. Então, os discípulos, eles chegaram da missão, Jesus enviou eles para pregarem, eles chegam da missão e contam para Jesus todas as maravilhas que eles viram, os milagres, os demônios sendo expulsos, as pessoas se arrependendo dos seus pecados. Foi maravilhoso. Então, quando os discípulos voltam, os discípulos contam para Jesus tudo o que experimentaram. Então, Jesus queria levá-los para um lugar de descanso, porque eles não tinham tempo nem para comer, as multidões sufocavam eles, as multidões estavam sempre ali, de maneira que eles não tinham descanso, e chegou um momento que eles ficaram cansados, exaustos, daquela intensidade do ministério deles. Então Jesus queria levá-los para um lugar de descanso, mas a multidão seguiu eles, de forma que eles não podiam descansar e não podiam comer. E a multidão, uma boa parte delas, alguns dentre a multidão, tinham motivações diferentes. Alguns queriam apenas o alimento, a cura, o milagre, mas também tinha alguns que tinham fome de aprender, de ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. Estavam com fome, famintos pelos ensinamentos de Jesus Cristo. E Jesus, vendo essa necessidade, então Jesus os alimenta. Jesus os alimenta espiritualmente, mas também fisicamente. Então ele realiza o milagre da multiplicação dos pães, e todos ali saem saciados, sobra. O milagre de Deus é abundante, louvado seja o Senhor Jesus, porque é assim que Jesus faz. O alimento espiritual, o alimento, Deus supre as nossas necessidades de maneira abundante, né? É por isso que o salmista vai dizer: eu fui moço e hoje eu estou velho, e eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. É bem verdade que passamos algumas privações, mas o nosso Deus tem cuidado de nós. O Senhor Jesus, segundo as suas riquezas em glória, tem suprido cada uma das nossas necessidades. Tanto tem nos alimentado espiritualmente, de forma que nós não procuramos o alimento que o inimigo, que a carne, que os desejos, que os prazeres desse mundo estão a nos oferecer, mas também Ele tem nos alimentado fisicamente, porque todos os dias o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a oração que Jesus nos ensina a orar, sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E isso é maravilhoso, quando a gente vê Deus tendo esse amor para conosco, esse cuidado tão especial, e tanto nos alimenta espiritualmente, como nos alimenta fisicamente. Portanto, devemos agradecer ao Senhor, devemos sempre olhar e ver a bondade desse Deus, que se importa conosco e que todos os dias realiza milagres na nossa vida, o milagre da vida, o milagre de nós estarmos em família, o milagre da salvação, da alegria da vida eterna, o milagre do alimento espiritual, mas também do alimento físico, do comer todos os dias, do trabalho que temos, da força, do ânimo que o Senhor Jesus nos dá, de corrermos atrás do pão, de trazer o alimento para a nossa família. Tudo é dele, tudo é para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Pelo milagre de todos os dias, nós estamos debaixo dessa bênção, dessa misericórdia, dessa bondade incomparável. Logo depois, então, que Jesus realiza esse milagre da multiplicação, Ele ordena que os seus discípulos atravessem para o outro lado, e Jesus vai sozinho para um lugar orar. Observe que mesmo Jesus cansado, mesmo tendo uma agenda muito intensa, mas Jesus sempre está em oração, porque nunca podemos estar tão ocupados com os nossos afazeres que nós não tenhamos um lugar
um momento do nosso dia para reabastecer as nossas baterias espiritual. Jesus é o exemplo, é um homem de oração, é um homem que prega, é o próprio Deus, mas também tinha a natureza humana, e ele precisa estar sempre em comunhão com o Pai. Também temos essa necessidade de, mesmo que trabalhamos para o Senhor Jesus, fazendo a sua obra, pregando o Evangelho, muitas vezes estamos ocupados em muitos afazeres. Precisamos então ter um momento para buscar, reabastecer as baterias espiritual da nossa alma, através da oração, da comunhão com Deus. Então os discípulos saem, Jesus vai orar, e em uma determinada hora da noite, provavelmente às 3 horas da manhã, Jesus então vai ao encontro dos discípulos, porque os discípulos estão em dificuldade, estão remando e o vento é contrário, e eles estão cansados, estão pensando que vão perecer. De repente Jesus se apresenta, anda sobre as águas de uma maneira fenomenal, porque ele é Deus Criador, portanto ele tem autoridade, tem poder sobre a natureza. Então ele anda sobre as águas, vai ao encontro dos discípulos. Os discípulos se assustam, pensando que é um fantasma, começam a gritar, com seus corações endurecidos, cheios de medo, porque os discípulos aqui ainda, eles não entenderam os milagres de Deus. Vai dizer aqui no versículo 52 do capítulo 6, que eles não compreendiam o milagre dos pães, porque o seu coração ainda estava endurecido. Os discípulos ainda não haviam compreendido quem é Jesus e o poder que ele tem. Assim também somos nós. Quantas vezes temos tanto tempo de fé, tanto tempo que caminhamos com Jesus, mas não conhecemos a ele, não conhecemos os seus milagres, não desfrutamos desse conhecimento, dessa perspectiva sobrenatural de Deus, do cuidado de Deus, porque estamos na igreja, mas não temos esse relacionamento íntimo com o Senhor. Mas o Senhor está nos despertando, o Senhor está nos levando, nos convocando para esse relacionamento de comunhão com Ele. Não apenas de religiosos, mas cristãos autênticos, em um relacionamento saudável com o Senhor Jesus. Então Jesus chega até eles, e eles gritam, eles estão com medo. Jesus chega perto deles e diz: não tenham medo, tenham um bom ânimo, sou eu, não temas, sou eu, sou Jesus, eu estou aqui, eu vim para socorrer vocês. Eu sou o mesmo Jesus que multipliquei os pães algumas horas atrás, e eu estou aqui agora com vocês, discípulos. Então eles vão compreender esse processo de amadurecimento na vida dos discípulos, vão ser com o tempo, mas os seus corações ainda estavam endurecidos. E ali diz a Escritura, meus irmãos, que eles assustados, eles veem o mestre andando sobre as águas, e Jesus então acalma o vento. Mais uma vez Jesus aquieta o mar, acalma o vento. Mais uma vez Jesus mostra que é com os discípulos. Mais uma vez Jesus mostra que está com eles. E aí a gente vai encontrar nas outras narrativas de Mateus que Pedro anda sobre as águas, e por Pedro olhar para as dificuldades, ele está afundando. Jesus vai lá, estende a mão e levanta Pedro. Devemos focar em Jesus. Não podemos estar com o nosso coração endurecido, não podemos olhar para as circunstâncias, mas olhemos para esse Jesus que multiplica os pães, esse Jesus que multiplica os peixes, esse Jesus que cuida de nós, que supre as nossas necessidades, esse Jesus que está conosco, vai ao nosso encontro, nos socorre e está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos alimentando, satisfazendo a nossa alma. Como é maravilhoso ter esse pão da vida como alimento, como esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Enquanto eles não entenderam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles permanecerão com fome. Mas quando nós temos a revelação do Espírito de quem é Jesus e das maravilhas que Jesus faz, pelo caráter santo do Senhor Jesus, nós temos o alimento espiritual e nós não temos fome de mais nada. A única fome e sede que nós temos é da presença do Senhor Jesus, é dele estar conosco, nos sustentando, nos fortalecendo e nos ensinando a todos os dias a caminhar com ele. Caminhando aqui para o final, você está satisfeito em Cristo? Você está satisfeito com o alimento espiritual que Jesus te dá, a própria presença dele, a própria palavra dele? Ou você está colocando a sua esperança em coisas desse mundo, como estudo, trabalho, família, sexo, status e etc. Não que essas coisas sejam erradas em si mesmo, mas colocar a nossa esperança apenas nessas coisas vãs, que um dia vai passar, isso se torna algo pecaminoso muitas vezes, e até idólatra,
porque priorizamos essas coisas e deixamos de nos satisfazer e de nos alimentar com a pessoa, com o alimento dessa comunhão, dessa intimidade maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Então essas determinadas coisas não podem satisfazê-lo como Jesus o faz. Todas essas coisas, estudo, trabalho por si só não é coisa ruim, mas tudo isso é passageiro. Precisamos ter uma organização na nossa vida, precisamos administrar o nosso tempo e não nos envolver tanto com essas coisas e esquecermos que a nossa alma precisa do alimento espiritual, porque muitas vezes nós cuidamos do que é material, do que é secular, e a nossa alma fica esquelética, com fome dessa comunhão, dessa palavra, desse momento de oração, dessa comunhão diária com Deus. É por isso que nós estamos gravando esses vídeos, para te incentivar a todos os dias alimentar o teu espírito com a presença de Deus, no poder do Espírito Santo. A verdadeira satisfação está em viver para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos continuar descobrindo isso aqui nessas devocionais, especialmente no Evangelho de Marcos. Então vamos orar sobre isso. Ele é o nosso alimento. Devemos nos satisfazer com esse alimento espiritual, sua presença, porque Ele cuida de nós. Ele tem um carinho por nós, e todos os dias o Senhor estende a sua mão de misericórdia e supre as nossas necessidades. Você está satisfeito com o Senhor? Pois então vamos orar. Pai, muito obrigado, porque Tu és o nosso alimento, Senhor, que todos os dias nos ajuda, todos os dias nos sustenta, nos alegra, nos dá ânimo. Nós não temos falta de mais nada, Senhor. Os nossos olhos não estão mais nos prazeres desse mundo, esses alimentos pecaminosos desse mundo, os prazeres, mas o nosso coração está firmado em Ti, Senhor. Obrigado pelo Senhor vir ao nosso encontro e cuidar de nós, suprir as nossas necessidades, nos fortalecer, Pai, para que todos os dias nós tenhamos compromisso contigo. Obrigado por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.